O vídeo de hoje é para falar sobre Programa de Proteção Respiratória, o famoso PPR. Vamos falar das obrigatoriedades e também da estrutura mínima que esse documento deve conter. Tá interessado? Então fica aqui que eu vou listar ele para vocês e depois comentar sobre cada um dos itens. Vamos lá? Primeiro vamos comentar sobre a obrigatoriedade de estabelecer este programa de proteção respiratória. Eu já comentei em vídeos anteriores sobre isso, mas se é a primeira vez que você está aqui no canal assistindo um vídeo meu, então eu acho muito importante e necessário explicar sobre isso também. O programa de proteção respiratória, ele é obrigatório desde que eu tenha colaboradores que façam uso rotineiro, esporádico ou para situações de emergência, independente do número de colaboradores, ok? E independente da frequência. Muitas vezes a empresa no seu processo não tem usuário de proteção respiratória, mas pode ser que no plano de emergência dela, né, se alguma coisa acontecer, os colaboradores internos farão o primeiro atendimento, farão o atendimento de emergência. E nesse momento está previsto lá no plano de ação que eles vão precisar utilizar equipamento de proteção respiratória. Então percebam, independente da frequência e da quantidade de usuários de proteção respiratória, sim, eu preciso estabelecer o programa, ok? Então o programa ele pode ser elaborado por qualquer profissional que tenha experiência e conhecimentos necessários para poder fazer a implantação e gestão desse programa, tá? Não basta conhecer de equipamentos, tem que conhecer dos conceitos da proteção respiratória, de higiene ocupacional, e assim a gente consegue juntar todas essas informações para elaborar um bom programa de proteção respiratória, ok? Esse programa ele deve ser revisado anualmente. Se nada da empresa mudar, se nenhum processo mudar, se continuar tudo exatamente igual, o programa mesmo assim deve ser revisado, ok? Outra dúvida muito frequente é qual estrutura esse programa deve ter. Então eu vou listar aqui para vocês qual a estrutura mínima que o programa deve ter e vou comentar sobre cada uma delas. Confesso para vocês que eu já tive na minha mão o programa de proteção respiratória prontinho. Algumas pessoas me pedem muito isso, de você tem algum modelo para me passar? Sim, óbvio que eu tenho. Eu também já tive acesso, antes de eu mesmo elaborar os programas de proteção respiratória, eu tive acesso, através de curso e tudo mais, de uma estrutura pronta. Mas percebam, enquanto a gente não entende o porquê de cada item, mesmo pegando um modelo pronto, fica difícil de executar as atividades, fica até difícil de preencher o programa. Então eu vou listar para vocês aqui qual é o conteúdo mínimo desse programa e vou comentar sobre a importância de cada tópico, ok? Então vamos lá, eu tenho uma lista aqui dos itens que são importantes, essenciais dentro de um programa de proteção respiratória, mas para ficar mais claro a leitura e entendimento de vocês, eu vou passar isso aqui para o quadro, tá? Vou falando e isso vai aparecendo aqui no quadro para vocês. A primeira coisa é a política da empresa em relação ao programa de proteção respiratória, tá? Isso tem que estar no documento base, é assim que a gente começa a escrever e montar esse documento. Depois, é a abrangência do documento, em quais áreas da empresa esse documento, esse programa, ele é válido e deve ser aplicado. Depois vem a seleção do administrador do programa. Tá anotando? Na sequência, as responsabilidades. Essa é uma parte bem legal, onde a gente começa a reunir e colocar nome nos responsáveis que vão ajudar você a fazer a implantação e a gestão do programa, tá? Depois das responsabilidades, vem a avaliação dos riscos respiratórios. E na sequência, a seleção de equipamentos de proteção respiratória. Após essas atividades, vem a avaliação médica, item super importante, algumas empresas têm surpresa com isso. Dando sequência, vem a etapa do treinamento e depois ensaios de vedação. Tá anotando? Vou continuar aqui. Política da barba, monitoramento do uso de respirador e ainda a parte de higienização, limpeza, manutenção, guarda e conservação dos equipamentos de proteção respiratória.
Tudo isso tem que estar dentro do documento, tá? Continuando, se a empresa tiver um plano de emergência, onde os colaboradores vão precisar atuar em algum momento nessa emergência utilizando equipamento de proteção respiratória, então precisa ser inserido nesse documento, nesse programa, a orientação para uso de emergência. Então tem todo um parágrafo, um capítulo falando sobre uso de respiradores para emergência, ok? E também, se nas atividades houver o uso de de respiradores com ar comprimido, que utilizam o ar de um compressor, também eu preciso ter um capítulo falando de qualidade do ar, tá? Falando dos parâmetros da qualidade do ar. Então esse item também entra. E por último, finalizando aí o documento, chegando no final do documento, precisa ter a parte de revisão e avaliação do programa, o plano de ação e o arquivamento dos registros das atividades que são obrigatórias dentro do programa de proteção respiratória. Anotou? Então tá. Agora eu vou falar sobre cada uma delas. Então, começando com o documento, a parte que fala da política da empresa em relação ao programa de proteção respiratória, aí é mais fácil, né? A gente vai descrever quais são as intenções da empresa ao elaborar o programa de proteção respiratória e quais são os objetivos que a gente quer alcançar através do programa. Falando da abrangência do programa, ele é super importante, porque a gente tem que lembrar que esse documento, além de ele nos orientar sobre o que deve ser feito, está tudo programado ali dentro, todas as informações que estão ali dentro, a gente vai conversar sobre isso, mas esse documento, ele deve servir para quem pega o programa de proteção respiratória para fazer gestão. Ao pegar o programa, qualquer pessoa da empresa, ao ler esse documento, ela vai conseguir entender aonde aplicar o programa, aonde ele é válido. Então, a abrangência, ela vai descrever em quais áreas da empresa o programa é válido, tá? Então, essa parte também é super importante. Então, o programa, ele vai ter um administrador. O administrador é quem administra. Vejam bem, não é aquele que vai ser responsável por executar todas as atividades, mas sim fazer a gestão delas e acompanhar todas essas atividades para saber se elas estão sendo executadas da forma correta ou não. Então, nesse trecho do documento, a gente cita o nome do administrador. Na sequência, vem então as responsabilidades. Aí que a gente vai dividir, né, essas etapas do que precisa ser feito dentro do programa e entregar a responsabilidade para cada pessoa. Por exemplo, responsabilidade da empresa em relação ao programa de proteção respiratória, o que ela precisa me fornecer, o que ela tem que me dar de recursos para que eu consiga executar o programa de proteção respiratória, responsabilidade dos gestores, dos líderes, do RH ao contratar os funcionários, do comprador, do almoxarifado, do administrador do programa, do usuário de proteção respiratória, dos terceiros, quem que faz a gestão dos terceiros, a responsabilidade dessa pessoa que faz a gestão dos terceiros, enfim. Então percebam que a responsabilidade ela é fatiada, ela é dividida, porque a gente parte da ideia de que eu não estou presente em todos os processos para eu acompanhar, para eu fazer monitoramento do uso, para eu fazer o recrutamento de pessoas que vão trabalhar em áreas que precisam de proteção respiratória. Não sou eu que vou avaliar esse candidato para saber se ele é apto ou não ao uso de respirador. Não sou eu que estou comprando os produtos que impactam na exposição do colaborador. Então percebam que eu não consigo fazer a gestão disso tudo. Eu preciso ter pessoas que entendam qual que é o objetivo do programa de proteção respiratória e qual a sua responsabilidade diante dele. Então vamos lá, o comprador tem que saber que toda vez que ele mudar os produtos que ele está comprando, qualquer alteração que tiver, desde matéria-prima a equipamento de EPI, equipamento de proteção respiratória, o EPR, ele precisa comunicar, precisa ter um procedimento em relação a isso. Então a gente começa a explicar para essas pessoas que ações mal executadas vão impactar no programa de proteção respiratória. O almoxarifado, né? O RH tem que entender quais são as exigências de quem vai trabalhar nas áreas para qual ela está contratando o funcionário. Ela já começa a fazer a triagem e começa a comunicar esse novo colaborador de acordo com o programa de proteção respiratória. Então percebam que
esse assunto ele precisa ser dividido, esse programa ele tem que ser dividido. E eu adianto aqui para vocês que talvez o maior erro é não dividir ele, é não entregar a responsabilidade para cada uma dessas pessoas, tá bom? Na etapa de avaliação dos riscos respiratórios, eu não vou só me concentrar em avaliar os contaminantes e quantificá-lo. Eu vou informar nessa parte do documento tudo que eu estou observando do ambiente e da atividade e do colaborador nessa atividade. Por exemplo, quando eu falo do ambiente, eu vou citar o que eu olhei, se eu estou avaliando a quantidade de oxigênio, se há a possibilidade de ter uma atmosfera IPVS, se eu conseguir quantificar, né, os contaminantes e identificar e quantificar os contaminantes, se esse ambiente de trabalho, qual a localização dele dentro da empresa, se é um ambiente, se é uma atividade que tem um grande esforço, se médio ou moderado, se esse colaborador para estar nessa atividade ele precisa se comunicar, por exemplo, se ele precisa usar outros equipamentos que possam influenciar no uso da proteção respiratória, enfim, então eu falo do ambiente, eu falo da atividade e eu falo do colaborador nessa atividade. Então eu faço, nesse trecho, eu vou colocar tudo que foi avaliado para posterior seleção de equipamento. Na parte de seleção de equipamentos, aí sim eu vou criar uma tabela onde eu vou informar quais são os contaminantes que aparecem nesse ambiente, qual que é a nossa referência de limite de tolerância, qual que é o fator mínimo requerido de proteção desse respirador e aí fazer a configuração, deixar montada ali a configuração certa, apropriada de proteção respiratória para cada atividade, para cada função dentro da empresa. Então, ali eu vou reunir todas as informações de exposição e o que eu preciso para atender na questão da proteção. Então, ali eu vou selecionar o respirador, mas baseado numa série de informações que estão nesta etapa do documento. Eu costumo colocar qual que é o GHE, a função, todos os contaminantes que eu consigo identificar, quais são minhas referências de limite de tolerância desses contaminantes e calculo o fator de proteção mínimo requerido e aí eu faço a seleção, a configuração do equipamento que vai fazer a proteção adequada para esses riscos, tá? E aí para selecionar esse equipamento eu uso as informações também que a gente falou anteriormente, que é a avaliação dos riscos respiratórios, né? Leva em consideração a atividade, o tempo de uso do respirador, se eu vou precisar de comunicação ou não, e aí juntando essas duas informações a gente faz a seleção do equipamento, ok? A avaliação médica, essa é uma atividade muito importante dentro do programa de proteção respiratória. Lembra que a gente falou de responsabilidades? Então, não é da minha responsabilidade nem da sua responsabilidade enquanto técnicos e engenheiros do trabalho ou higienistas ocupacionais avaliar e dizer se o colaborador ele é apto ou não a usar a proteção respiratória. Quem faz essa avaliação física ou psicológica no colaborador é o médico do trabalho. E aí tem uma anamnese, tem outras questões que devem ser avaliadas pelo médico, além dos exames que a gente costuma fazer periódicos, que são inerentes à função que a pessoa vai executar, tá? Quando a gente fala de proteção respiratória, para se o candidato ele é apto ou não para usar respirador, tem uma série de quesitos que o médico vai avaliar para saber se esse candidato ele pode usar proteção respiratória ou não. Não é nada incomum eu encontrar pessoas que têm um pouco de fobia em usar a proteção respiratória, que possuem cicatrizes que atrapalham na vedação, que não podem fazer barba porque a pele irrita demais. É uma questão física, ela tem uma limitação física ou pode ter uma limitação psicológica no uso de respirador. Então, se isso não for avaliado previamente, isso vai acabar sendo tratado lá na frente. Quando eu trouxer esse colaborador para um teste de vedação, para um treinamento, ou quando eu for fazer o monitoramento do uso,
eu vou encontrar algum problema e eu vou identificar que na verdade essa pessoa ela nem está apta a usar proteção respiratória e não cabe a mim e nem você resolver esse problema. Isso deve ser previsto através do exame médico, então essa etapa é super importante. Então nesse trecho do documento a gente vai descrever todos os exames e anamnese que deve ser feito com os colaboradores para que eles passem por essa triagem. E lembrando que é o médico que vai dizer se esse colaborador é apto ou não, tá bom? Política da barba. O capítulo importante é a política da barba. Então, nesse trecho do documento, a gente vai descrever qual que é a política, qual que é a posição, né, da empresa em relação ao cumprimento da barba feita para usuários de proteção respiratória. Isso tem que estar no documento porque é uma atividade, é um requisito que deve ser cumprido, então ele tem que estar dentro do documento, ok? Outro item muito importante que eu preciso estabelecer e descrever os procedimentos adotados é quando eu falo da parte de limpeza, higienização, manutenção dos equipamentos, guarda e conservação. Eu preciso ter nesse documento qual que é o procedimento correto para executar tudo isso que eu estou falando. Como é que higieniza corretamente? Onde que eu devo guardar? Como que eu faço a manutenção desses equipamentos? Tudo isso tem que estar escrito nesse trecho também, tá bom? Lembrando de novo, repetindo que quando eu olho o documento, eu não posso ter dúvidas do que deve ser feito, de que forma deve ser feito e qual a frequência que deve ser feito essa atividade. E se na sua empresa você tem usuários de proteção respiratória para situações de emergências e resgate, então vamos lá, eu preciso descrever também qual que são as orientações de uso desses equipamentos, tá? Tem que ter toda a orientação ali específica para uso para emergência e resgate, que é diferente das orientações para uso rotineiro dos respiradores. Sobre a avaliação da qualidade do ar, esse trecho ele só vai constar no PPR se na empresa tiver algum usuário que esteja fazendo o uso de uma linha de ar comprimido para respiração, tá? Como fonte de ar respirável. Então, se eu tenho ali um equipamento ligado a um compressor e o colaborador está respirando esse ar, eu tenho que fazer uma avaliação da qualidade do ar e tudo isso, todo esse procedimento e quais são os parâmetros para avaliar a qualidade do ar tem que estar nesse trecho também. A avaliação do programa de proteção respiratória ou revisão do programa. Então, nesse trecho, eu tenho que tenho que deixar descrito quais são os quesitos que são avaliados no meu programa. Não sei se você já tem o modelo de avaliação do programa de proteção respiratória. Dentro do meu Instagram, você consegue ter acesso a um modelo, tá lá na minha bio, na minha biografia, um link que você tem acesso ao modelo de avaliação do programa de proteção respiratória. No PPR também tem um modelo lá, então você pode seguir esse modelo e colocar ele dentro do seu programa de proteção respiratória, porque você sabe o que avaliar quando a gente precisar fazer a revisão do programa. Plano de ação e cronograma das atividades. Então, nessa etapa, você vai, após a avaliação do programa, você consegue dizer quais são as ações que precisam ser tomadas dentro do plano de ação e ainda montar o cronograma das atividades. Então, deixe escrito lá, para que não haja dúvida, qual que é a frequência, qual que vai ser o cronograma para a realização dos testes de vedação, os treinamentos, a avaliação médica, como é que vai ser o monitoramento do uso. Tudo isso deve estar dentro do cronograma para que fique bem clara a informação para todo mundo quando precisar consultar qual que é a periodicidade e quando deve ser estabelecido essas atividades, tá bom? E por último, todos os documentos precisam ser arquivados, todos os registros. Então, todos os registros dos testes de vedação, das avaliações médicas para aptidão do funcionário, né, de uso de proteção respiratória, os registros de treinamento, tudo isso tem que ser arquivado. Eu costumo deixar ele como um anexo do documento de proteção, do programa de proteção respiratória. Para que eu não fique mexendo dentro do documento, eu coloco como anexo 1, anexo 2, anexo 3, e assim por diante, esses registros para que eu vou só arquivando todos eles, ok? Então, essa é a estrutura mínima que tem que ter um programa de proteção respiratória. Se você quiser colocar mais algumas coisas, é sempre muito bem-vindo. Então, lembre-se sempre que o documento ele serve para que eu consiga monitorar
essas atividades e que eu consiga entender como que elas devem ser executadas. Para cada atividade que a gente falou aqui, existe um jeito de ser feito e ele precisa ser feito dessa maneira, né? Existe um protocolo a ser seguido. Então, quem pega o documento vai entender como, quando e como essas atividades devem ser executadas dentro do programa de proteção respiratória, ok? Essa é a estrutura do documento, então espero que você tenha entendido o porquê de cada uma dessas etapas, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.